Vamos falar do rival do Xoxo Flamengo, né, Mauro César Pereira? Porque o Vasco levantou e levantou com tudo. O Vasco ganhou de 5-1 do Curitiba na volta de São Januário. O Vasco já está a 1 ponto do Santos, que é o primeiro ali dentro da zona do rebaixamento, e com o jogo a menos. E o Vasco, na próxima rodada, que ele vai jogar contra o América Mineiro, o jogo que ele está devendo. Se ele vencer, ele já sai da zona, Mauro. O Vasco já pode sair da zona do rebaixamento. Um Vasco que já ficou, eu estaria chutando, mas eu acho que já até uns 7, 9 pontos, né? Do primeiro da zona. Por aí. Já ficou muito pra baixo. E é legal a gente ver essa recuperação do Vasco, né, Mauro? E que investiu. Contratou, tem o Veguete, tem o Paulinho, que tá jogando bola. O Rossi, que voltou e voltou também jogando bem. O Rossi, o Praxedes, o Paiê, contratou um monte de jogador. Contratou vários jogadores. É outro time, outro técnico. O Ramon Dias, que é um técnico muito vitorioso, né? E o Vasco é o time com a segunda melhor campanha do retorno, atrás apenas do Fortaleza. E pontuou mais do que todos os times que brigam contra o rebaixamento. O Vasco fez, nos últimos 5 jogos, ele fez 10 pontos. E os que mais pontuaram abaixo do Vasco, acho que é o Santos, logo depois, com 6. Aí tem Corinthians, tem São Paulo, tem Cuiabá, tem a turma toda ali. Curitiba e América nem conta que estão atrás. Bahia, né? Ele pontuou mais do que todo mundo. Acho que é uma questão de tempo para o Vasco sair da zona do rebaixamento e aí deve até se estabelecer numa posição mais tranquila. E ontem o mais legal é que o time fez 1, 2, 3, 4, 5, continuou atacando, não parou não. Ah, mas o Curitiba é fraco. Sim, mas quem amassou o Curitiba assim, de 5-1 dessa maneira? Não é toda hora que você vê o Curitiba tomando uma surra dessas, por mais que o time seja um time muito fragilizado. E ontem o Vasco... Mérito do treinador também, né, Mauro? Claro, sem dúvida, sem dúvida. E o Vasco fez 9 gols nos 2 últimos jogos, 4 no Fluminense e 5 no Curitiba. Se contar os 3 últimos, são 10 gols em 3 jogos. Então é um outro momento, mas agora é um outro time, né? A SAF errou muito no começo, em tudo, na escolha do técnico, os jogadores que contratou. Aí começou a corrigir a rota no meio do ano. E a tendência agora é que mais uma outra rodada vai estar fora do rebaixamento. Eu acho que quando sair não volta mais não. A não ser que tenha um revertério qualquer, mas a tendência agora é o Vasco se estabelecer numa posição mais tranquila na tabela, depois de passar por um susto que não deveria passar, né? A partir do momento que vira SAF tem investimento, time grande, não tem cabimento ficar em zona de rebaixamento. Já deveria ter dado um salto. Não deu, né? Continuou brigando para não cair, que é a rotina do Vasco dos últimos campeonatos, quando esteve na Série A. Ficou 2 anos seguidos na Série B. E o achado, né, uma boa sacada de mercado, foi o Veguete, um jogador já veterano, 34 anos, artilheiro na Argentina pelo Belgrano de Córdoba, e que faz gol tudo quanto é jeito. Fez um gol muito bonito ontem, inclusive. O gol dele foi muito bonito. 6 gols em 7 jogos. 7 jogos. Dominou e fez o gol. Detalhe, o Pedro em 20 jogos tem 5 gols. O Gabigol em 17 jogos tem 5 gols. Ele tem mais gols do que os badalados artilheiros do Flamengo, com muito menos jogos. E já está a 1 gol do Cano, por exemplo, que tem 7. E de vários outros, Caleri, uma turma toda que tem 7 gols. Se ele for nesse ritmo, daqui a pouquinho ele vai encostando no Tiquinho Soares, que tem 13. É 13, né? Com artilheiro. Impressionante. Mas é assim, o artilheiro fazendo muitos gols, mas não só ele marcando. O Peck marcou 2 no Fluminense, mais um ontem. Os gols estão sendo até distribuídos. E é reflexo também do que? As chances são criadas, o time ataca, o time agride. E é uma recuperação, acho que uma questão de tempo, Vasco. Eu diria o seguinte, quem briga contra o rebaixamento e contava com o Vasco, uma vaga do Vasco, esquece. Não vai ser não. Uma vaga do América do Curitiba parece que sim. Agora, o Vasco não. Santos eu não sei se vai confirmar a reação depois de vencer o Bahia. O Bahia do Ceni também que venceu o Curitiba fora, mas depois perdeu para o Santos em casa, tem que ver como é que vai ficar. O Vasco está numa crescente impressionante. Agora, a gente fala, né, Flávio Prado, desse Vasco que se recupera, que teve São Januário de volta, porque tem isso também. Um absurdo o que foi feito com São Januário. A gente tem cenas de vandalismo em vários estádios aí do Brasil, e São Januário ficou fechado por mais tempo. Tivemos invasão já até no Maracanã. Já tivemos invasão de ver torcida invadindo. Há vandalismo no futebol, infelizmente. Há marginais no futebol, infelizmente. Mas São Januário ficou fechado por muito tempo. E aí foi sacanagem com o Vasco. A gente falou isso aqui quando eu estava fechado e digo agora de novo. Olha a festa que fez a torcida do Vasco ontem em São Januário. E aí já tem identificação, né, facial. Eu acho que é o primeiro estádio do Brasil, não é, Mauro? Sim. Com a identificação facial. O Palmeiras tem já. Do Rio. Com identificação visual, facial do torcedor.
é um São Januário que também pode ser determinante para esse Vasco, e eu concordo com o Mauro. Eu acho que esse Vasco não vai cair, e digo mais, acho que esse Vasco vai para a Sul-Americana, inclusive. Com a campanha que vem fazendo, com o futebol que vem mostrando, 9 gols nos últimos 2 jogos, sendo que um, como o Mauro disse, o Curitiba, mesmo contra o Curitiba, quem fez 5 gols? O outro foi o Fluminense, pô. O Fluminense que tá lá no topo da tabela. O Vasco meteu 4 no Fluminense. É um Vasco que realmente promete daqui em diante, né? O Vasco, essa é a vantagem, você ter dinheiro, mas ter inteligência para consertar aquilo que foi feito de forma errada. E aí, se você não tem grana, você não é uma SAF, você está numa pendura total, consegue fazer nada, né? Você vai piorando as coisas. O Vasco conseguiu dar uma ajeitada boa, sim. E também não acredito, você vendo jogar, você vê que, principalmente o jogo do Fluminense, né? Você vê que o time está alinhado, está acertado, vai subir. E é legal, melhor que seja assim. Eu não acho que São Januário ficou muito tempo fechado. Acho que os outros que fizeram vandalismo foram liberados muito cedo. Tá bom, mas então tem que ter uma igualdade nisso. Exatamente, é isso mesmo. Não dá pra você agir de jeito comum. Eu também concordo com isso. Eu só acho que tem que ficar muito tempo fechado quando tem vandalismo. O Vasco, ele foi injustiçado porque liberaram os outros antes. Mas pra mim tem que tomar pena pesada quando tem esse tipo de vandalismo. E só o Vasco pagou. Mas os outros é que foram antecipados, que foram liberados com mais antecedência, com mais facilidade. Mas eu não sou contra fechar, não. A torcida faz essas merdas aí, isso que segura a zona. Segura a onda. Só que não pode ser só um. Ô, Vamp, e esse Vasco, hein, Vamp? Será que agora o Vasco vai voltar a ser aquele time de brigar por títulos de expressão de novo? Porque a gente sempre fala, SAF, você não sabe como é que vai ser. Já deu pra ver que a 777 vai vir pra brincar. Primeiro. A gente tá muito mal, vamos contratar, vamos revolucionar, e tá fazendo. Primeiro, reza pra não cair. Pensar em título, não. Não, mas título eu tô falando pro ano que vem. Entendeu? Já é um Vasco que dá um otimismo pro teu torcedor pra começar a brigar por títulos de novo. Aí vai ter o ano que vem, vai ver mas tudo. Mas você acha? Eu acho que nem vai brigar pra cair esse ano mais. Não, ainda tem que ter muita coisa pra rolar ainda, né? Muita coisa. Tava bem pior mesmo, chegou esses reforços, começou a ganhar, a autoestima voltou, e com um jogo a menos ainda, que é o jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro lá em Minas. Isso. Que vai ser segunda-feira esse jogo. Aí a tabela fica toda equilibrada, né? Todo mundo com o mesmo número de jogos. Vai ser uma briga boa. E eu tava olhando a tabela, meu Deus do céu, o Bahia tem 14 jogos aí embaçados, viu? Diferente do Vasco. Eu vi teu comercial lá pelo Vitória, isso é bom, hein? Betano, afrodescendente. Gostei, viu? Gostou, né? Opa, achei... Não, um herói da filantrópico. O Ramon Dias pelo Vasco, Flávio e Mauro. 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 51% de aproveitamento. A equipe, como disse o Mauro, tem o segundo melhor aproveitamento do segundo turno. Ao todo são 9 gols nos últimos 2 jogos. E aí vale a gente trazer aqui o calendário do Vasco. América Mineiro fora. Bom jogo pra ganhar. Bom jogo pra ganhar. Que vai ser esse jogo a menos. Santos fora. Confronto direto. Aí, ó, o Vasco também tem 2 confrontos diretos seguidos. Mas eu acho que o Vasco tem tudo pra ganhar esse jogo também. Mas o Santos dá uma animada com a virada contra o Bahia também, né? Não, tudo bem, mas eu acho que tomara que não. Mas me parece aquela coisa de... Essa vitória na Bahia me surpreendeu muito. Tomara que o Santos tenha conseguido. De decisão e teve efeito suspensivo. Ou seja, vai ter torcida. Vai ter torcida na Vila Belmiro. Esse jogo aí tem jogo de decisão para os 2. Depois São Paulo em casa, em São Januário. Fortaleza em São Januário. Flamengo fora, que é Maracanã. E Internacional em casa. É uma sequência... Boa. Tudo no Rio? Não, mas tem o Santos fora. Eu acho que o Santos fora é o grande jogo pro Vasco. Se o Vasco ganha também, amigo. Agora, o Ramon Dias é um treinador que outro clube já poderia ter descoberto pra trazer pro Brasil e não trouxe? Ele, inclusive... Lembra que o Botafogo veio? Né? Não, não foi ele que veio, mano, pro Botafogo e... Foi. Não fez nenhum jogo. Doente, lógico. O filho dele ficou um tempo aí. É um grande treinador, Mauro? Ele é o cara mais vitorioso no River Plate até o Galhardo. E antes do Galhardo chegar, ele ganhou o Campeonato Argentino pelo River, aí o Galhardo assumiu, aí depois ganhou Sul-Americana, Copa da Argentina, Libertadores 2 vezes, entre outras taças menores, Recopa, essas coisas todas.
E aí, no final, o último título do Galhardo foi o título argentino. Ganhou o campeonato argentino que ele não tinha ainda. O anterior tinha sido com o próprio Ramon Dias. Ele tem um cartel de títulos e de ótimos trabalhos. É um cara experiente, da geração do Zico, né? Jogou a Copa de 82, inclusive, enfrentou o Zico naquela ocasião lá, o Sócrates, aquele pessoal todo. Com Maradona em 79. É, 79 estão campeões mundiais. Isso, os dois. E jogaram juntos a Copa de 82. É um técnico experiente e o time é muito ofensivo, né? A gente viu aí nesses 2 jogos, 9 gols entre Fluminense e Coritiba, no sintético e no gramado natural. Aliás, quem reclamou do sintético ontem foi o Cudê. O técnico do Inter disse que é outro esporte, é outro jogo. Essa discussão está se acentuando com relação ao gramado natural ao gramado sintético. O pessoal dos clubes que têm gramado artificial não gosta que fale. Mas é um assunto que está crescendo o debate. Nos Estados Unidos, na Holanda já está sendo eliminado o gramado artificial a partir de 2025. E aqui no Brasil mais manifestações têm acontecido. E no Atlético Mineiro deve ser sintético no que vem. Jogadores e tudo. Da semana passada, qual foi o jogo? Foi o jogo do sábado. Botafogo foi Botafogo? Não, peraí. Não, foi o jogo do Vasco, o Vasco Fluminense. O repórter do Grupo Globo, né, que estava na transmissão, Marcelo Correge, ele fez o trabalho dele muito bem. Ele ouviu um jogador, em dado momento, o Arias se machuca. E aí ele conversou com o David Braz, e o David Braz falou, é diferente isso, aquilo, outro, tudo é mais duro, papai. Deu a opinião dele. Nossa, ele só transmitiu. Olha, eu conversei aqui com o David Braz, ele falou isso. Nossa, começaram a atacar o cara na rede social, atacar o repórter. Quer dizer, o cara só fez o trabalho dele. É piada isso, né? Não tem mal. Mas o que interessa o David Braz? O David Braz é um jogador veterano, ele deve estar jogando em gramados mais ou menos há umas 3 décadas, né? Desde criança, né? Quando começou no futebol, deve saber mais ou menos o que é calçar uma chuteira e jogar num campo ruim, bom. Aí sempre o argumento é assim, não, melhor o sintético do que um gramado esburacado. Óbvio, né? Um gramado esburacado é o pior cenário. Mas por que nas grandes ligas você não tem nem sintético nem gramado esburacado? O Grêmio ontem reformou, o Grêmio deu um trato no gramado, até o Abel elogiou. E tá tendo Tava péssimo o gramado, né? Tem um pedaço do gramado do Grêmio que não pega sol. Não pega sol. O do Atlético Mineiro Estádio é novo. Maracanã também. O Atlético Mineiro Estádio novo é a grama ruim. E tava um debate ontem sobre a lesão do Dudu, você falou do carrinho que deu, mas tem muita gente dizendo que foi mais pelo sintético. Teve essa conversa. Você viu essa conversa? E o do Dudu também. Que é o cruzado e o do Vitor Roque. O do Vitor Roque também teria sido do gramado? Do sintético. Assim, é lógico que não existe verdade absoluta. Então, eu não conheço. Não, isso que o Mauro falou, está tendo esse debate também. Os especialistas escutem isso. Nos Estados Unidos está havendo um movimento para a NFL tirar os gramados sintéticos, ficar gramado natural. Então, assim, é uma discussão importante. Ela tem que ser travada. E a gente não pode ter medo de falar disso por causa de milícia virtual. Acho que esse é o ponto. Às vezes os colegas não quer falar porque vão encher o saco. A gente fala mesmo. Não estou dizendo que não pode ter nem nada. Quem sou eu para falar que o gramado se deve ou não? Mas as pessoas que são especializadas, quem joga, pisa e sente a diferença, e quem estuda o assunto, médicos, fisioterapeutas, especialistas, né? Pessoas que lidam com... Meu irmão falou aqui, ele é ortopedista, especializado em esporte. Ele não gosta. Tem que ser não, é pior pro atleta por causa do impacto, inclusive. É mais impacto, gera mais lesão. Ontem estava tendo essa discussão no negócio do Vitor Roque, viu? Estão achando mais que foi pelo gramado do que pelo carro. E tem diferenças, né? O gramado do Palmeiras, do Atlético e do Botafogo. Cada um tem uma característica, né? O do Botafogo é diferente, você percebe, pode prestar atenção. O jogo de fato fica diferente. É outro jogo. E o adversário, o visitante, tem que se adaptar. Assim, você olhando da linha da Baixada, olhando que a gente faz jogo, fica muito mais rápido o jogo. Sim. O do Botafogo já não é tão... Sim. Dá para tocar melhor a bola. Eles que estão fazendo nos CTs um gramadinho sintético para enfrentar, porque agora já começa a ter um número considerável de times, né? Você já tem o Botafogo, você tem o Palmeiras, o Atlético Paranaense, tem mais alguém? Não, esses 3. Então, mas é quase 1/10 do campeonato. Vai ter o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ter. Porque justamente por isso que o Mauro falou, porque tem uma parte que não pega sol. Aí passa de 10% de times. Os caras são bons, né? O Maracanã não pega sol e parte do gramado durante o ano. Dependendo da estação do ano, é um pedaço aqui, outro, mas sempre tem um pedaço que não pega sol. O estádio do Grêmio não pega sol, o pedaço do gramado. O do Atlético tem ponto cego e não pega sol. Caramba, que coisa, né? Os caras fazem um projeto do estádio de futebol e não se preocupam com o campo de jogo. No Rio de Janeiro, não pegar sol no Maracanã é um negócio bizarro. E é uma construtora. Não é sol. Não, e o nome leva o nome de uma construtora. Mas ainda no Maracanã, Maracanã, 1950, você ainda fala, bom... Não, mas foi refeito.
né? Antes pegava. Antes pegava sol. Pegava? Antes sempre pegou. Agora na cobertura. Agora que não pega, porque o caderno de encargos da Tiraram FIFA o sol. Fizeram um projeto que eles, aquela cobertura avança. Tirou o sol. E tirou o sol. Quer dizer, ninguém pensou nisso. Cara, que absurdo. Se a cobertura fosse um pouco menor, ela não... E o detalhe, mas ela protege da chuva os torcedores. Quantas vezes por ano tem jogo na chuva no Maracanã? Pode ver, é raríssimo, porque Nem tem mais chuva. Não chove quase. Não existe mais Quando chuva. chove vai ser uma tempestade de verão, às vezes uma frente fria, mas 90 e tantos por cento das vezes o campo está seco. E aquele negócio do protege do sol, como no domingo. Domingo, quem estava do lado oposto das câmeras de televisão, nossa, o povo sofreu ali, o sol de rachar. Domingo aqui promete ser o dia mais quente. Domingo que vem promete ser o dia mais quente do ano em São Paulo. Tem até estádio que tem cobertura completa. Sim, mas assim, os gramados são bons. Eles metem aquelas lâmpadas lá, dá um jeito eles deles. botam aquelas lâmpadas no gramado. Se você pegar no YouTube qualquer não, mas muitos jogos, imagens de jogos da Inglaterra dos anos 70, 80, alguns são disputados na lama. Lama mesmo, parece sei lá o quê, um lamaçal. A bola agarrando, os caras chutando, todo mundo cai, todo mundo se lambuza todo e tal. E hoje, mudou o clima na Inglaterra? Não, continua chovendo, faz frio, venta, é uma ilha, enfim. O Real Madrid está fazendo um campo que ele tem, o novo gramado dele tem quatro gramados diferentes. São 4 camadas de gramados diferentes. Ele vai mudando de acordo com alguma situação e tal. Quem olhar, tem um projeto, a gente olha o projeto, é maravilhoso. 4 gramados diferentes. E é sensacional. Tem um estádio que eles põem o gramado no sol. É do Schalke, eu conheci esse estádio. Eles colocam o gramado no sol. O estádio de Gelsenkirchen. Eles têm uma área externa, né? O estádio é fechado, ele é retrátil, né? Mas ele fecha o teto. E o que acontece? O gramado... E detalhe, esse estádio ele já tem uns 20 anos, aproximadamente. Ele é do começo... Ele foi da Copa de 2006. Ele já existe desde 2002, 2003. Tem uns 20 anos. Quer dizer, é um projeto que nem tão novo assim, né? Tem 2 décadas. O gramado sai, ele tem umas roldanas embaixo, o gramado sai, ele vai passear no sol e fica lá fora, fica lá no sol. Essa área onde o gramado fica, quando tem jogo, o gramado leva 8 horas o processo para sair ou para voltar. Quando tem jogo, ali fora fica o quê? Estacionamento, os caminhões de transmissão, o pessoal que trabalha, usam aquela área enorme, né, para isso, estaciona carro, puxa cabo, tudo fica ali. Agora, quando tem show, eles adaptam essa estrutura para uma outra área do estádio, o gramado fica lá fora, e o povo fica num piso de concreto ali, um piso normal. Ou seja, não ataca o gramado. Então pode fazer show, pode fazer o que for em 8 horas. Por exemplo, se o time do Schalke 04 jogar no domingo às 4 da tarde, por exemplo, pode ter um show no sábado à noite. O show acabou 3 da manhã, não tem problema. Em 8 horas o gramado, ele entra. Volta. Então você pode limpar, entra a equipe de limpeza, limpa o estádio todo, então tem um jogo espetacular. É lógico, você precisa de uma área externa muito grande. Aqui no Brasil e em outros lugares também, nenhum estádio se pensou nisso. Que em alguns lugares talvez fosse possível fazer algo. Agora, gastou-se para isso. Lógico. Para fazer, gastou para fazer várias camadas. Então, Bem mais, quer dizer, é uma coisa possível, né?